Um bom dia a todos. Iremos concluir o conteúdo de figuras geométricas. E hoje a aula de matemática é sobre figuras geométricas espaciais, poliedros e não poliedros, e também classificação de um poliedro. Já nas aulas anteriores, você aprendeu a geometria plana. E agora vamos estudar os sólidos geométricos. Atenção na aula e bons estudos. Figuras geométricas espaciais. A geometria espacial é a área da matemática que estuda as figuras espaciais, ou seja, as figuras dispostas no espaço. Figuras geométricas espaciais são figuras com 3 dimensões: comprimento, largura e altura. É diferente de figuras geométricas planas, a qual vimos em aulas anteriores. Observe os seguintes poliedros com atenção: cilindro, cone, cubo, pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, esfera, paralelepípedo, pirâmide quadrangular e prisma triangular. Essas figuras geométricas espaciais podem ser divididas em 2 grupos: poliedros e não poliedros. Os poliedros são sólidos limitados apenas por superfícies planas, que se chamam faces. Observe: o cubo, a pirâmide hexagonal, a pirâmide triangular, o paralelepípedo, o triângulo quadrangular e o prisma. Todos são formados por superfícies planas. Veja que esses poliedros não rolam, porque suas faces são planas. Agora perceba os não poliedros. Os não poliedros são sólidos limitados por superfícies curvas ou por superfícies planas e curvas. Observe: o cilindro, o cone e a esfera. Os não poliedros, eles rolam por serem arredondados. No caso do cilindro, cone e esfera. Então separamos os poliedros em 2 grupos: os poliedros que não rolam e os não poliedros que rolam. Classificação de um poliedro. Um poliedro pode ser classificado e nomeado de acordo com a quantidade de faces. Portanto, a face é um lado da forma geométrica espacial e são formadas por planos. Observe a classificação de alguns poliedros. Tetraedro tem 4 faces. Pentaedro tem 5 faces. Hexaedro
tem 6 faces. Heptaedro tem 7 faces. Octaedro tem 8 faces. Continuação da classificação de um poliedro. Eneaedro tem 9 faces. Decaedro tem 10 faces. Um decaedro tem 11 faces. Dodecaedro tem 12 faces. E assim sucessivamente. Você viu que todas essas 9 figuras geométricas espaciais que apresentei são poliedros. Prismas e pirâmides. Conhecendo o prisma. Prismas são poliedros que possuem 2 bases, que são polígonos iguais. Essas bases são ligadas por linhas paralelas que chamamos faces laterais. Como eu já disse que faces são formadas por planos. Observe o exemplo. Nesse prisma, a base inferior tem 6 arestas e a base superior também tem 6 arestas, 6 faces laterais e também 6 arestas laterais. O prisma pode ser classificado em prisma reto, prisma oblíquo e prisma regular. Esse prisma que você está vendo é classificado como prisma regular, porque é um prisma reto e sua base é um polígono regular. Conhecendo a pirâmide. As pirâmides são classificadas em 4 tipos: pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal e pirâmide hexagonal. Na pirâmide, todas as faces laterais são triângulos. A base pode ser ou não um triângulo. Observe o exemplo. Perceba que essa figura geométrica espacial é uma pirâmide quadrangular, porque tem um quadrado na sua base, ela tem 4 faces laterais, 5 vértices e uma base. Só lembrando, a diferença entre prisma e a pirâmide. O prisma tem 2 bases, a inferior e a superior. Já a pirâmide, como você está vendo, tem só uma base. Concluímos que figuras geométricas espaciais são aquelas que têm 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Essas figuras são divididas em 2 grupos: os corpos redondos, delimitados por alguma superfície arredondada, e os poliedros, superfícies delimitadas por figuras geométricas planas. Hoje terminamos uma série de aulas sobre figuras geométricas planas e espaciais. E na próxima aula iremos abordar um novo conteúdo. Um bom estudo e até a próxima.